a mentoria jurídica para startups. Hoje falaremos com a doutora Cissa Góes sobre jurídico para startups. A doutora Cissa Góes, ela é advogada, consultora da Illegal, membro da ANPPD, membro do Comitê de Trabalho Jurídico da ABIN, que é a Associação Brasileira de Internet das Coisas. Seja bem-vindo, doutora Cissa, bem-vindo aos demais. Boa noite. Essa é a mentoria jurídica para startups. Doutora Cissa. Só te corrigir, Wellington, é Cici. Cissa é a minha Cici. irmã. Desculpa. Não se preocupa. A doutora Cici Góes. Doutora Cici. Grace, você pode voltar ou quer já iniciar? Não, tá certinho. A única coisa que a gente daí vai verificar é para fazer só uma abertura sobre o que é o Inovativa, né? Iniciativa até para o Renan que está aqui, o Aldo, né? Saberem basicamente o que a gente faz e por que a gente está fazendo essa iniciativa aqui de hoje. Aí o Wellington, tu quer complementar ou eu pego aqui? Deixarei para você complementar. Tá bom, beleza, então. Então, pessoal, só para a gente fazer uma breve introdução, né? O porquê que a gente está fazendo essa iniciativa. Os eventos de ativação regional, ele vem muito com esse cunho da gente estar levando, basicamente, conhecimento sobre o ciclo, né, de aceleração do Inovativa Brasil, e aí está ajudando a preparar potenciais empreendedores e pessoas que já empreendem com suas startups para estarem se inscrevendo nessa aceleração que a gente está vigente no momento. Então, quem não conhece, Inovativa Brasil é uma política pública, é um hub, né, basicamente, que está aí para fomentar o empreendedorismo brasileiro. A gente tem algumas iniciativas que, como eu já falei, a aceleração, que é gratuita, tem mentorias, vai ter acesso a investidores através dos Demo Days, onde vocês fazem o pitch, vai ter também acesso a outras iniciativas que a gente tem de produtos, né, como Inovativa Conecta, que conecta as startups com fundos de investimento, através de rodadas de negócio. Então, é essa oportunidade, basicamente, de vocês estarem se conectando com alguma grande empresa, terem alguma POC sendo desenvolvida. E, além do mais, né, a gente tem outras iniciativas como a Academy, que gera essas capacitações, eventos, conteúdos de rica qualidade para vocês terem acesso. E aí a gente vai estar aqui, né, a gente tem as inscrições do ciclo abertas até o dia 5 ali de abril, e aí vocês têm essa oportunidade de estarem se inscrevendo dentro do ciclo de aceleração, e a gente vai estar colocando os links aqui no chat, também uma apresentaçãozinha do Inovativa para vocês também terem acesso, né, e estarem se conectando, e a gente vai estar iniciando, ali o Wellington vai puxar agora essa mentoria ali de jurídico, né, junto com a Cici, é isso mesmo, né, Cici? É. E aí a gente vai ter essa mediação, para ser um bate-papo bem fluido, então a gente vai fazendo algumas perguntas, né? Vai ser 45 minutos. Eu vou pedir para o Aldo e o Renan, se vocês quiserem abrir a câmera para a gente ter esse momento, porque a mentoria vai ser de vocês, assim, então vocês vão poder falar bastante com a Cici, tá bom? Então, o Wellington pode ir seguindo aí. Grace, eu queria ver se eu consigo ampliar aqui. Eu vi o Renan tá um chatzinho, mas deixa eu ver se eu consigo para ver, porque eu não consigo ver nem a câmera deles fechada. É bom porque, como são dois, a gente consegue conversar melhor, né? Direcionado para eles. Tem ali no view, tu consegue deixar a galeria view ou o speaker view. Aí, acho que é aí em cima, no cantinho direito. Renan e Aldo devem estar cansados do trabalho, mas... Menino, o Aldo está aqui. O Aldo sabe mais do que eu, Grace. Tá vendo? Depois que a gente olha quem é o Aldo conhece mais. O Aldo pode até me ajudar com o Renan. Beleza, então. Então, o Wellington quer seguindo ali no roteiro? Sim, sim. Vamos lá, pessoal. Novamente, bem-vindos à Mentoria Jurídica para Startups. Eu vou mandar aqui no chat para vocês um modelo de perguntinhas para que vocês possam mandar após a abertura da doutora Cici. Correto, Grace? Correto, isso mesmo. E daí a gente vai trocando. A ideia é a gente ter uma troca. Doutora... Então, assim, doutora Cici, Desculpa. quando a senhora quiser iniciar, sinta-se à vontade, que isso acontece. Eu que peço perdão. Sinta-se à vontade, se preocupa, não. Bem-vinda. Renan, a sua startup é do quê?
Renan, tu consegue ouvir a gente? Até perguntei ali para desmutar, para a gente ter essa conversa mais próxima. Eu consigo ouvir sim, eu tô por causa da faculdade, né? O professor indicou pra gente vir assistir aqui a aula. O nosso professor de marketing aí disse pra gente vir dar uma acompanhada no seminário que ia ter hoje. Ah, ok. Então, tu não tens um projeto específico. Não, eu tô acompanhando mais pra experiência mesmo, por causa da faculdade. Então, tá bom. Então, vamos lá. Eu não sei qual seria teu curso de graduação. É Grace. administração. Ok. Grace, até se permitir que o Aldo possa complementar, vai ser até bem melhor assim para o Renan. Vai que o Renan quer abrir uma startup daqui a pouco. E aí é bom que ele já vai estar bem consubstanciado. Então, vamos lá. Eu acho que a base de uma startup é a ideia. Você tem que ter uma ideia boa, né? Que hoje a gente tem várias pessoas com ideias, mas uma ideia boa, com inovação, essa é um bom dos fundamentos. E a outra é o investimento, e não só um investimento financeiro, mas a gente fala do investimento técnico também, que é pessoal, parceria, isso tudo é muito importante. E acho que o terceiro ponto, pilar dessa base, é a parte jurídica. Isso é uma coisa excepcional em termos de se uma startup pensa nessa construção da base do jurídico, você evita grandes problemas lá na frente, né? A questão dos números que são trazidos em termos de encerramento de startups anualmente, a gente tem mais ou menos em média 75% de startups encerram atividades anualmente, e as duas principais causas, ou é uma falta de planejamento prévio, quando você fala de ideia lá atrás, né, na ideação da empresa, e a outra é a ausência completa de assessoria jurídica, porque isso vai trazer problemas lá para frente, e isso é estatístico também. Isso já é a formalização da startup é um dos momentos assim mais importantes da sociedade. E quando eu falo sociedade, já é numa construção formal da empresa, porque a startup é uma empresa tanto quanto qualquer outra, e essa formalização vai produzir reflexos para a construção e para o ciclo dessa empresa, né? Sem contar em parcerias que são desenvolvidas no longo do tempo, e que se essas parcerias não tiverem bem formalizadas, isso pode trazer problema para a startup também lá na frente. Então, a gente, quando você fala para alguém de uma startup no meio da startup, precisa se atentar para as questões jurídicas, eles logo veem, já vai dificultar o andamento da startup, já vai colocar impedimentos. E não é isso. A gente flexibiliza muitas questões, porque você precisa realmente entender como é que funciona a startup. Ela não funciona exatamente como uma empresa, uma sociedade, aquilo que a gente aprende no direito empresarial lá atrás, e a gente precisa se adequar a isso, mas a gente tem que mostrar para as empresas que elas precisam, sim, ter uma construção jurídica no percurso delas. Então, acho que para uma introdução básica, para a gente ter uma noção dessa importância do meio jurídico para a startup, é números, estatística mesmo. Isso é possível a gente fazer através de consultas, as startups podem ver os gráficos, e que você consegue ter uma análise disso. Perfeito, pessoal. A gente tem gente ali no chat. Vamos abrir as câmeras, vamos trazer algumas dúvidas que a gente tem para a Cici, que está aqui com a gente, que ela vai poder ajudar a gente bastante nessa questão de jurídico. Cici, se tu quiser compartilhar algumas dos principais desafios ali que o pessoal vem te procurar, né, em relação a startups que estão em busca desse primeiro investimento, principalmente, e que tipos de contratos que são mais importantes ter. Ok, então vamos lá. Como eu falei, quando a gente fala das questões jurídicas, olha, já está causando empecilho, então não é empecilho. Por exemplo, eu já tenho que construir uma empresa, eu já tenho que ter um CNPJ. Calma, né? A análise, tanto do tipo empresarial, em que a startup vai entrar, se adequar,
ou o momento dela em que ela vai precisar formalizar, tudo depende das atividades, do modelo de negócio, isso tudo tem que ser analisado. Eu não acredito, não acho, ao meu ver, uma startup numa fase de ideação não precisa de um CNPJ. Porque a startup é uma empresa como outra qualquer. Uma empresa precisa de CNPJ para quê? Para ela faturar, para ela vender. Então, quando chegar esse momento da startup, em que ela precisa do investidor, em que ela precisa vender o produto dela, ela precisa emitir uma nota, então ela tem que ter um CPF. E aí vem a questão, é a construção jurídica. Por quê? A inscrição do CNPJ, dependendo do tipo empresarial, requer um tempinho, né? E a gente tem essa submissão dentro do sistema da junta comercial, e aí isso, se você quer um investidor, olha, eu preciso aportar o dinheiro para ti, vamos fechar o negócio amanhã, não vá abrir seu CNPJ hoje. Então, você precisa ter um planejamento para isso. Isso é uma das perguntas maiores para startups para a gente. Já tenho que abrir o CNPJ? Outra, olha, a gente está aqui, nós já temos tudo resolvidos entre nós sócios, não temos um CNPJ, né? A princípio não é preciso, mas a gente também não tem nada formal entre nós sócios. Então, essa questão do primeiro instrumento, independente de você ter uma startup já formalizada, virou uma sociedade, você precisa ter um instrumento entre os sócios. Acho que um ditado muito igualzinho, enquanto são amigos, né, amigos, negócios à parte, e isso é uma das coisas também que a gente visualiza bem. Por quê? As pessoas, nós estamos todos, eu costumo dizer que nós somos todos grandinhos, falo para as startups quando vêm conversar comigo, olha, somos todos adultos, todo mundo sabe que não consegue ir lá na vendinha da esquina comprar nada se não tiver um contrato, o contrato é verbal, a pessoa te oferece, você diz quero comprar e eu pago, mas é um contrato. Então, você tem que fazer um contrato. Nós somos amigos, nós somos irmãos do meu cunhado. Nessas situações é que eu digo, aí é que nós temos que fazer mesmo. Porque enquanto está todo mundo sorrindo, está tudo ótimo, mas enquanto não está sorrindo, então você tem problemas. Então, eu acho, para mim, o primeiro instrumento jurídico de uma startup é o memorando de entendimentos. Porque nesse memorando de entendimentos, os sócios vão estabelecer as condições para eles. Olha, fulano, eu tenho X, você tem X, a gente vai abrir para conseguir investimento de fora, a gente não vai abrir, a gente vai permanecer para você sair da sociedade e você ter direito a alguma coisa, tem X tempo, para que, se você sair da sociedade, nós vamos colocar uma cláusula aqui que vai precisar ter um sigilo, não vai poder captar nenhum funcionário antigo da empresa. Então, são coisas importantes, porque por mais que eu ainda não tenha a formalização do tipo societário, eu tenho que deixar todas as regras claras entre os sócios. Porque isso, como um outro instrumento, tendo todo formal e com as condições, ele é passível de você discutir isso judicialmente, porque isso pode dar problema lá na frente. Então, esse é um dos instrumentos principais que eu digo para a startup. Você tem que fazer um memorando de entendimentos para deixar tudo muito claro. Obrigações, direitos entre todos. Então, essas são as minhas maiores dúvidas. Todo mundo que chega, então tá bom, vamos fazer. Depois de muita relutância, vou te dizendo, mesmo a gente explicando, eles ainda não querem fazer a princípio. Mas depois, quando começa a dar algum probleminha, já fala, acho que a gente tem que fazer. Então, é um dos principais instrumentos jurídicos para mim. Que bacana. E, Cizi, o pessoal te procura muito para fazer contratos de vesting, né? Esse pessoal que está começando, né, agora e que quer dar esse empoderamento para o time. Como que é essa parte? Sim. O que acontece? A gente faz as consultorias, eu gosto de fazer o acompanhamento com eles, mas esses instrumentos individuais também acontecem. Então, como você falou, né, a gente tem o vesting, ele é uma forma de você trazer pessoa, mão de obra, você ainda não tem um investimento, ainda não tem um recurso para você fazer uma contratação daquela pessoa, então eu trago essa possibilidade de oferecer um percentual da minha empresa para um terceiro, para que essa seja prestadora de serviço ou um funcionário, né? E dentro do vesting, que é esse tipo de instrumento jurídico, a gente coloca uma cláusula de tempo, né? Olha, fulano, a gente precisa estar com uma parceria aqui de 1 ano.
Em um ano, se você ficar, o seu percentual, você consegue adquirir um percentual da empresa em X. Então, esses são muito importantes porque a gente sabe que as startups ainda não têm grana no início, ainda não tem investimento. Então, para você ter time, como eu falei, que é a parte, né, é uma das bases, você tem essa parte de investimento técnico, você precisa trazer gente para arregaçar as mangas. E essas pessoas também vão acreditar na ideia dos sócios fundadores e vão continuar para o trabalho vir. Essas cláusulas são feitas, sim. Um contrato de vesting. Ah, bacana. O Marcelo que está por aí, acho que ele está conectando o áudio, né? Ele está conectando o áudio dele. Marcelo, Renan, todo mundo, né? Quem tiver dúvidas em relação ao jurídico, quiser complementar também o que a Cissa trouxe aqui pra gente, podem ir trazendo, tá? Vocês estão ouvindo a gente? Bem-vindos, Marcelo. Bem-vindos, Wilson, bem-vindo, Renan. Estamos na Mentoria Jurídica, vocês podem contribuir a qualquer momento com perguntas no nosso chat ou fazer a apresentação via áudio. Aqui a doutora Cissa está para tirar as principais dúvidas referente ao universo das startups, quem está iniciando, para quem já está em nível intermediário, até mesmo em algumas práticas mais à frente. Então, sintam-se à vontade, sejam bem-vindos e, doutora, se a senhora quiser complementar com alguma questão Tá, de... eu vou complementar com uma questão, nessa questão do tipo societário, eu acho muito importante falar, com essa questão do marco legal das startups, e essa conscientização do poder público da importância das startups, foi instituído um tipo jurídico específico para as startups, é o Inova Simples, né? Então, nós temos esse tipo jurídico específico, que é uma forma bem mais fácil de você, através do sistema no RedeSim, você já faz o cadastro do CNPJ e dentro do sistema mesmo você já faz a geração de propriedades, registros de marca, patente, esse tipo de coisa, todo dentro do sistema. É uma forma de facilitação. Infelizmente, esse sistema, o Inova Simples, ainda está dependendo da geração de um formulário pelo governo federal dentro do sistema. Então, uma das coisas que eu falo também para as startups é: como é que está teu negócio? É aquilo que eu disse, a gente analisa o momento da empresa, como é que está toda a questão deles de evolução, negócio, para a gente poder dizer se aquele momento é para você formalizar ou não. E se a empresa, a startup, puder esperar, é uma das coisas que eu indico é esperar, porque isso é um sistema, já temos na questão, né, se for uma MEI, a questão de isenções, algumas isenções de tributos, a questão do Simples, mas o Inova Simples vai ser muito melhor porque ele é específico para startup. Então, se você puder esperar, é ótimo. Por que eu digo esperar? Porque se eu hoje formei uma MEI ou uma limitada, amanhã eu não posso mudar para o Inova Simples. Então, se a empresa puder esperar, a pretensão era para que acontecesse nesse início do ano, mas a gente está vivendo um momento que não tem como a gente dar prazos, né? Eu até realmente ainda entrei, porque eu entro todos os dias para ver, entrei dentro do sistema, ainda está pendente de regulamentação específica desses formulários. Então, é um ótimo, acho que as startups poderiam procurar para começar a entender um pouco sobre ele, e isso vai facilitar muito a vida das startups. Que bacana, doutora, que bacana. A gente acabou de receber o Hugo Oliveira. Então, Hugo, bem-vindo à Mentoria Jurídica para Startups. Fique à vontade. A doutora Cissa está aqui fazendo super bate-papo com vocês. E, assim, qualquer dúvida inerente ao universo de startups, a doutora Cissa está aqui para lhe ajudar e somar conhecimento. Você pode mandar sua pergunta por áudio ou no chat. Doutora, que dicas a senhora daria em termos referente jurídico para aquelas pessoas que estão iniciando uma startup, mas muitas das vezes estão com medo de disponibilizarem, compartilharem suas ideias com o público? Bom, com relação à advogada, ela não precisa ter medo de compartilhar, porque nós, advogados, temos que manter sigilo do que a gente ouve, da mesma forma com o médico. Então, com o advogado, não precisa se preocupar. Isso também, aí fica, olha, você tem que me dizer, porque eu só posso te dizer e tentar te ajudar em termos de segurança jurídica se eu souber tudo. Aí eu disse, não se preocupe, eu estou aqui para ajudar, estou aqui para te ajudar, te dizer como é que você vai registrar a marca, mas eu tenho que saber especificamente.
Então, esse medo que eles têm de abrir a ideia, o negócio, eu falo, olha, advogado, você não precisa ter medo. A gente já tem o nosso código de ética, já diz que a gente tem que manter sigilo de tudo que a gente ouve do cliente. Então, e sem contar que, da mesma forma que você procura um advogado, se você vai contratar uma assessoria jurídica, é assinado um instrumento jurídico em que tem cláusula de confidencialidade, que é isso também, né? Assim, a gente fala com as empresas, às vezes startups, olha, faz uma cláusula, né, um NDA, um termo de confidencialidade, e aí eles sempre dizem, olha, é bem complicado você chegar com um investidor e você vai mostrar uma ideia, eu tenho que dizer, olha, assina aqui o termo de confidencialidade antes. Eu falei, eu sei, mas se for um investidor realmente sério, ele mesmo vai te fazer assinar antes de tu entregar qualquer documento para ele. Um investidor maior, quando uma startup chega com ele já, antes da reunião, já é enviado por e-mail um NDA. Então, a gente tem esses instrumentos jurídicos que estão para salvaguardar a atuação da startup. Maravilha, doutora, maravilha. Aqui no chat a gente está com duas perguntas iniciais. A primeira é do Renan, ele fala assim, de início, precisa pagar muitos tributos na criação de um CNPJ? Aí o Renan, eu falei um pouquinho há pouco, mas vou tentar te dizer. Depende do tipo societário. Hoje, o tipo societário que você tem uma tributação muito menor e a facilidade maior é a MEI. É ótima para a startup que está começando com um sócio só. Estou começando, eu vou ser uma MEI, porque é rapidinho, eu entro no sistema, eu tenho uma tributação menor, dependendo do tipo de serviço que a startup fizer, se for uma prestação de serviço, se for, tem uns tipos, eles são baseados no salário mínimo. Existem umas condicionantes para MEI, a questão da tributação, eu não posso ter um faturamento maior do que R$ 5.000 mês e 60 mil ano, e você só tem a possibilidade de contratar um funcionário, contratar, quando eu falo contratar CLT, tá, gente? Essa MEI pode fazer parcerias, mas na contratação, só um. E a questão de não poder abrir uma filial depende do tipo societário. Geralmente, as startups começam com MEI ou limitada. Geralmente. Porque não o Eireli tem um outro tipo também, que também tem umas comodidades, uma facilidade. Porque a Eireli exige que haja um capital inicial. A MEI você pode começar sem nada, mas a Eireli você precisa aportar um dinheiro inicial. E esse dinheiro inicial é um valor um pouquinho alto, são 100 salários mínimos, você tem que colocar para começar essa empresa 100 salários mínimos. Isso dificulta quando a gente fala em startup, porque se a gente não tem recurso, como é que você vai abrir uma empresa com 100 salários mínimos? Maravilha, doutora. A gente tem em seguida a pergunta do seu Marcelo. Ele fala assim, boa noite, pergunta, contrato de prestação de serviço e contrato de vesting, quais os cuidados? Contrato de prestação de serviço é um instrumento em que você vai pagar aquela pessoa com espécie, com uma pecúnia, ou o pagamento pode ser uma permuta, depende. O vesting, você não estabelece um pagamento à frente. O que é o vesting? O vesting, você dá uma oportunidade para aquela pessoa para que ela adquira um pedacinho da sua empresa. Porque isso é uma forma com que você faz que uma empresa, eu preciso de um desenvolvedor, e aquele desenvolvedor é ótimo. Então, eu vou vender o meu projeto para ele, eu vou fazer o pitch para ele, e aí eu quero, fulano, vem trabalhar comigo, não tem recurso agora, a gente faz um contrato de vesting, você ficando comigo, em 1 ano você tem X% da minha empresa. Então, são duas coisas diferentes, o contrato da prestação de serviço e o contrato de vesting. Doutora, vou complementar aqui o cenário. Imagina que você é um profissional super requisitado no mercado e você, em uma startup, ele aborda com essas duas proposições de cenário. Um contrato para prestação de serviço, no qual ele quer que você execute uma determinada atividade para eles, e o outro, o veste. A senhora, qual recomendaria? E que fatores a senhora analisaria para tomar essa decisão? Depende da situação, depende se a pessoa que é o profissional requisitado, se ele gosta do projeto. Se ele gostar do projeto, o veste é interessante para ele, ele vai virar sócio daquela empresa. Porque o contrato de prestação de serviço
tem um término, presume-se, você faz um contrato com um termo, começa aqui e acaba aqui, e a tua relação jurídica acaba com aquele contrato. Se você faz um contrato de vesting, a tua relação jurídica com a empresa é um pouquinho mais. Você vai virar sócio se você cumprir todos os requisitos do vesting, com a cláusula do cliff, que é a questão do tempo. Então, eu acho que depende do que é. Algumas startups, nós fazemos isso, eu entro como parceiro, não entro como sócio. Eu já tenho sócios, eu não gosto de virar sócia de empresa. Eu acredito na ideia, entro como parceira, mas não viro sócia. Mas depende, eu acho que isso é muito subjetivo. Só um segundo, pessoal. O seu Marcelo Medeiros, ele pediu a palavra. Seu Marcelo, o senhor a qualquer momento pode falar. Oi, gente, boa noite. Estão me ouvindo? Sim. Olá, doutora. Olá. Obrigado pela oportunidade. Que é isso. Na verdade, a diferença eu até entendo, né, desses dois contratos, né? A prestação de serviço e o contrato de vesting, que são como a senhora mesmo falou, instrumentos de contratação diferenciados. Mas o que me deixa, assim, como é que eu vou dizer, com dúvidas de qual instrumento aplicar, é sobre as questões que referentes a um vesting, que, por exemplo, ele ainda não é reconhecido pela justiça brasileira, ou seja, ainda existe algo que pode gerar um problema trabalhista no futuro, para quem usa o contrato de vesting. E outra informação que me chegou, e eu também é uma dúvida, é que quando você faz o contrato de vesting, você não deixa de pagar a pessoa, você tem que obrigatoriamente pagar pelo menos um salário mínimo. E essa é uma coisa que me chegou, que achei bastante estranha. No contrato de prestação de serviço, quando eu me refiro a cuidados, é exatamente evitar qualquer problema trabalhista no futuro, como, por exemplo, eu fiz uma pesquisa, né, e contrato de prestação de serviço pode durar até 4 anos. Né? Então, de certa forma, você tem aí uma segurança, né, pelo tempo de trabalho da pessoa. Mas é mais ou menos isso aí. As minhas dúvidas giram em torno muito mais do vesting. O contrato de prestação de serviço é mais que cuidados tomar para não gerar um problema trabalhista futuro. Obrigado. Vamos lá, Marcelo. A gente está falando de contrato entre dois particulares em que o que for acordado entre eles é o acordo entre as partes. Desconheço a obrigatoriedade de pagamento mínimo em casos de vesting. Até, por favor, se você tiver esse material, eu gostaria de dar uma lida para eu poder ver, porque não existe obrigatoriedade. Isso depende do que as duas partes vão acordar. A empresa, que está fazendo aquele contrato de vesting com aquele parceiro, e o parceiro. Né? Se a empresa puder pagar, eu tenho um desenvolvedor X, e esse desenvolvedor custa bem uma grana. Olha, fulano, não posso te pagar o que tu receberia no mercado, posso te pagar X, e mais um percentual em tanto tempo. Como eu disse, isso é um acordo. A questão da possibilidade de você não estar realmente demonstrado todas as características do vesting e você correr risco na Justiça do Trabalho, isso acontece até mesmo quando você faz um contrato de CLT. Se você faz um contrato de CLT, isso tudo depende do que você vai e como é construída a situação, entende? Porque um contrato de prestação de serviço, a princípio, não é para ele ser CLT, não é para você ter problemas com CLT, porque você está fazendo um contrato de prestação de serviço. Isso tudo depende do instrumento jurídico e da forma com que isso tudo é caracterizado. Isso é uma das coisas que é importante você ter uma assessoria jurídica, porque o contrato de vesting, quando ele é bem feito, ele não vai te trazer problema. E um contrato de prestação de serviço ou um contrato CLT vai também te trazer problema quando ele não tem uma assessoria jurídica por trás. Uma empresa grande, ela tem problemas com isso. Então, essa possibilidade vai sempre ocorrer, desde os grandes empresários que têm contratos com CLT contra a startup.
E aí essa é uma das questões. A startup, quando pode ter problema com os instrumentos jurídicos de formação de tipo societário, com contratos de parceria. Se eu não tiver um vesting construído, ele pode me dar problema. Se eu não tiver um vesting, eu posso ter problema. Se eu tiver só um vesting de boca, porque aquela pessoa, quando você tem uma pessoa que está trabalhando ali, constantemente, com horas e tal, se você não tiver um documento e algo acontecer, aquela pessoa pode sim ajuizar uma reclamação trabalhista e dizer que aquilo não era uma relação de parceria, e sim era uma relação de trabalho. Então, isso tudo depende da análise de documentação e construção. Eu não sei se eu te ajudei respondendo dessa forma. Se você quiser tirar alguma dúvida específica comigo, eu tenho o e-mail, o pessoal pode te mandar depois o meu e-mail, e aí a gente pode conversar e eu posso te ajudar. Ele falou aqui no chat que foi entendido. Marcelo, quer comentar mais alguma coisa em relação a alguma questão? Giovanni entrou também, né? Quem tiver dúvidas, podem trazer, tá, pessoal? Cis, só uma pergunta. O pessoal às vezes fica na dúvida, né? Se precisa ter patente, ou o que tu indica nesses casos? Quando que é o caso que tu mais sente que é o ideal, né, para ter alguma patente? Porque a patente, ela protege até certo ponto, né? Ela fazendo qualquer... Sim, a gente tem a questão dos registros de marca, eu acho interessante, até porque é baratinho, uma startup criou, tem um nome original, você faz o registro. Né? O registro de marca ali não é só nominal, ele também é do símbolo, então é super baratinho esse pagamento junto ao INPI e a manutenção. Já a patente, realmente, você tem que ver se o seu produto é um produto que vale patentear. A gente tem que conversar, porque assim, só porque eu quero ter patente, mas peraí, por que você quer patentear isso? Até porque patente só é válida, como você mesmo falou, até certo tempo. Se eu tenho um programa e eu fiz uma atualização no programa, eu tenho que pegar e fazer o registro da atualização, porque a patente só vale até aquele momento em que eu fiz um registro. E isso é um custo, porque a patente é um pouquinho mais cara que o registro da marca. Então, realmente, isso você tem que fazer uma análise do seu negócio e o teu produto. Eu tenho um produto muito inovador, ele realmente vai chegar, e quando chegar, esse produto vai trazer empresas que vão fazer produtos similares, isso vai valer para um crescimento, isso pode ser aplicado para a indústria no teu tipo, então, ok, vamos analisar isso com uma consultoria específica, Grace, a gente consegue, e não só consultoria jurídica, porque aí realmente vou precisar de uma consultoria de negócio, porque você vai ter que fazer uma projeção, o que o negócio é, e aí você traz. Então, tá bom, agora vamos fazer o registro da patente. Legal. Aprofundando essa temática de patente, doutora, como a maioria das startups são fundadas em tecnologia, envolvem tecnologia, a maior parte desenvolvimento de código, que conselhos, que orientações a senhora daria para as startups que estão começando essa jornada com a proteção? Assim, acho que o que você tem? Eu tenho startups que a gente trabalha que ainda não fizeram registro de patente de código. É um negócio, e esse negócio, uma das empresas, ele está conseguindo fazer replicações dentro da própria empresa, do mesmo sistema, do mesmo desenvolvimento, mas ele ainda não fez. Então, assim, realmente, eu tenho esse código. Por quê? Como eu disse, eu fiz esse código hoje é XXXX, e amanhã ele já sofreu uma alteração, aquela minha primeira patente não vai valer para essa alteração. Eu tenho que voltar e fazer o registro dessa alteração. Então, assim, geralmente as startups que fazem essas patentes de sistema, elas têm um investimento, porque isso custa e você tem que fazer essa manutenção, e toda hora você tem que vir com essas atualizações da patente. Então,
eu, a princípio, dependendo do tipo, realmente tenho que entender o que é o produto da startup para eu poder aconselhar uma patente logo no início, porque esse não é o meu conselho. A princípio, não. É um custo que a startup ainda não precisa, a não ser realmente que for um segredo industrial gigantesco, então vamos fazer. Maravilha, doutora, maravilha. Pessoal, lembrando, vocês podem sinalizar a qualquer momento perguntas no chat ou, após a doutora Cici finalizar um bloco de tira dúvidas, vocês também podem sinalizar por áudio ou dentro do próprio Zoom, sinalizando com a mãozinha que a gente já abre espaço para vocês. Pessoal, alguém quer compartilhar alguma situação que já viveu em relação a esse assunto? Ou queira tirar alguma outra dúvida com a Cici? O Wilson, que está participativo aqui no chat, quer falar um pouquinho aqui com a gente? Ele está falando, salvo se for parte do hardware. Foi isso que eu li? Sou meio cega, gente. Eu apenas comentei aí que a patente software ela só é possível se for uma parte essencial do hardware. Se não houver hardware, é mero depósito do código junto ao NPI, não é patente. Isso mesmo. Eu acho que ele quis só fazer o complemento na questão de ter o hardware. Desculpa, só complementando também, tentando ajudar. O registro de software, na verdade, é um direito autoral, né? Não é uma patente. Sim, exato. É um direito autoral. Você tem que verificar o que é, porque vai pelo desenvolvedor. Exato. Perfeito. Isso aí. Bom, já entrando nessa registros, assim, voltando um pouquinho ao ciclo inicial de uma startup. Doutora, para quem está iniciando a sua jornada de startup, seja como um profissional autônomo ou como um profissional em parceria, em seus períodos de cliff e vesting, quais são os períodos iniciais que assim a senhora, em termos jurídicos, aconselha? Fazer o vesting? Tanto para cliff quanto quanto para estiver vesting. fazendo. É porque o cliff pode entrar dentro do contrato de vesting, ele pode ser uma cláusula dentro do vesting. Porque quando você fala de cliff, é você estabelecer o período em que a pessoa precisa cumprir as condições do vesting para ela poder receber a participação. Então, eu geralmente trabalho com cliff dentro do vesting. E o vesting é a qualquer momento. Se você está na parte de uma ideação, está construindo, já estou no MVP, e aí você está querendo trazer aquela pessoa para o seu time, quem é os sócios? Eu tenho fulano, tenho nós três. A gente quer o fulaninho que mora no Rio Grande do Sul. Mas será que o fulaninho, e eu falo isso porque aqui Manaus tem um sério problema com o desenvolvedor. A gente sofre com a falta de desenvolvedores aqui. Então, eu preciso desse desenvolvedor e ele vai me ajudar com isso. Fulano, você quer vir trabalhar com a gente? Faz o pitch da tua startup. Olha, eu vou te oferecer um percentual da nossa empresa, que isso é uma das coisas que os sócios, quando fazem o MOU, estabelecem entre eles. A gente vai abrir o nosso capital, que geralmente as startups fazem para receber investimento. Eu destino X% para investidor, eu destino X% para parceiros, e desse percentual a gente vai tentar captar mão de obra. Então, a nossa mão de obra especializada, que a gente não vai ter recurso para contratar, fazer um contrato de prestação de serviço, a gente tenta captar pelo vesting. Então, isso depende do momento da empresa. Eu preciso daquele desenvolvedor para agora, eu estou na fase já de ideação, vamos trazer esse desenvolvedor. Só que para tu ter um contrato sólido com ele, a startup, a princípio, a gente consegue fazer vesting com um nome fantasia, bota um dos sócios lá assinando pelo nome fantasia XXX, mas assim que é construído a consolidação da empresa juridicamente, a gente faz um aditivo nesse instrumento jurídico para já ter a razão social com o CNPJ tudinho certinho.
Mas a qualquer momento você pode ter o vesting, desde o início. Os três sócios vão dizer, olha, nós somos sócios, a gente tem a participação maioritária. O fulano vai entrar, mas a participação dele é menor do que a gente. Ou eu nem faço o vesting, eu já faço a captação daquele com uma proposta para entrar na sociedade. É uma análise muito caso a caso, Wellington. Ah, sim, maravilha. Mas aproveitando que a gente está nesse bate-papo com profissionais altissimamente capacitados, que já deu para a gente perceber, que tal a gente fazer um ambiente não apenas de perguntas à doutora Cissa, mas assim um bate-papo de perguntas e respostas livre, já que a gente conta com o doutor Aldo também, a doutora Cissa e o doutor, acredito que seja o doutor Marcelo Medeiros, que esteja um alto executivo aqui da nossa região. Então, assim, podemos fazer um bate-papo invertido, e aí fiquem livres para fazer perguntas e respostas. O intuito aqui é compartilhar o máximo de conhecimento no âmbito jurídico para startups e promover ganhos dentro do programa. Lembrando que essa mentoria é apenas uma parte daquilo que a gente disponibiliza dentro do programa Inovativa. Conexão ao mercado, conexão com profissionais experts e a possibilidade de acesso ao investimento. Então, essa é apenas uma demonstração do que o Inovativa pode fazer pela sua startup, pela sua organização. E aí a gente também deixa os convites para as pessoas no futuro se tornarem ou líderes de comunidade ou agentes inovativos. Tá bom? Acho que o doutor Aldo, se for possível, ele pode trazer um pouquinho do cenário, o que ele sente da evolução nesse cenário do ecossistema de inovação aqui na nossa região. O crescimento da tentativa das startups, né? O surgimento de novas startups, a tentativa que a gente sabe que tem muitas startups que estão há um tempinho aí, né, Aldo, brigando para se manter. Verdade, estão me ouvindo? Boa noite a todos. Estamos. Boa noite, Aldo. Parabéns pela fala, pela apresentação, Cici. Parabéns, Wellington, Carla e os demais que estão conectados. Só complementando aí a sua fala sobre aquela questão do VEST com o contrato de trabalho, saiu uma decisão, eu não me recordo agora se foi do Tribunal TRT de Minas Gerais, mas foi algum tribunal lá do Centro-Sul do Brasil, que justamente o tribunal reconheceu não ter vínculo trabalhista, reconheceu justamente o contrato de VEST. Ratificando a sua resposta, foi a pergunta, acho que do Marcelo. E com relação aqui ao nosso ecossistema, eu estou aqui justamente porque a gente tem essa boa relação, boa parceria com a Inovativa, quanto a OAB e a nossa comissão da OAB, que a gente tem a comissão aqui no Amazonas, a Comissão de Direito Digital e Startup, e coloca à disposição aí de todos também para dialogar nessa temática, que na verdade está em construção para todos nós, principalmente aqui na região norte, não só no nosso estado do Amazonas. E eu acrescento nesse aspecto regulatório, Cícia, a nossa lei municipal que a gente tem aqui no município de Manaus, com relação ao apoio e aos incentivos das startups, que geram certa isenção de ISS para quem for utilizar seu domicílio fiscal na área do polo digital, que foi limitado, né, no centro de Manaus. Temos também a lei estadual do governo estadual do Amazonas para incentivo e apoio às startups também. E tem a lei federal que está em andamento no Congresso Nacional, a expectativa é que seja ainda aprovado e sancionado ainda esse semestre. Saindo um pouco do município de Manaus, falando do município de Quari, que lá iniciamos, junto com a comunidade lá local, a comunidade lá denominada Jurupari Valley, e lá também nós temos marco regulatório lá também, já sancionado em vigor lá pela municipalidade, de apoio e incentivo às startups também, que é mais um braço que pode estar conectado com quem está desenvolvendo o ecossistema, tanto em Manaus, na região, conectar com os municípios do interior do Amazonas, como Quari também. Eu digo que essa temática é nova porque, na verdade, todo momento, cada vez que a gente lê, que a gente estuda, eu confesso que toda vez que sou chamado para falar sobre o direito das startups, eu passo para ler, para reler, para olhar, para saber o que tem de novo, porque realmente é algo novo, está sempre em construção e sempre em modificação.
E, além do fato de ter a legislação federal, aí, por parte de alguns, bem aceita, alguns estão criticando alguns pontos da lei federal, que não vem aqui ao caso se alongar nela, até porque ela ainda está em processo legislativo. O que eu, na verdade, deixo aqui é justamente a vontade de todos nós fazermos, desenvolvermos ecossistema, fazermos nesse empreendedorismo digital através das startups, e sempre não descuidar, sempre realmente procurar a questão jurídica, o marco regulatório, como a Cis falou, que é necessário, desde lá do início, de ter o MOU, Memorando de Entendimento, e todo esse seu desenvolvimento das startups é necessário para que você não tenha algum problema futuramente. Eu falo isso porque, quando se fala startup, muito vem aquela jornada da startup, da questão da empreendedora, que você começa lá a montar equipe, MVP, etc. E, em paralelo, se traz também aquela jornada com relação ao investimento. Mas alguns se esquecem que existe também, em paralelo, essa jornada com relação ao aspecto jurídico, que é necessário também, que é o que nós estamos aqui falando, e também a gente vem estudando aqui na região. Me coloca aqui à disposição também de vocês aqui, dos colegas da Inovativa também, não só eu, mas em nome da comissão, para continuar colaborando e desenvolver cada vez mais a nossa região. Tá bom? Um abraço e obrigado aí pelo espaço. Ronaldo, valeu pela contribuição, acho que foi super rico. O Felipe entrou agora há pouquinho, não sei se o Felipe tem alguma pergunta aí para fazer para a Cici em relação ao jurídico. Felipe, está nos ouvindo? Oi, Grey. Oi. Boa noite, estão conseguindo me ouvir? Se quiser contribuir aí na discussão, se tiver alguma dúvida ou quiser trazer algum ponto. Ainda mais agora que tu está bem, né, nessa questão da lei de proteção de dados, assim, você pode contribuir. Oi, Cici, boa noite. Olá, boa noite a todo mundo. Boa noite. Aqui nesse bate-papo. Como a Grey comentou, recentemente a gente está estudando um pouco sobre a LGPD para entender como que a gente consegue trazer isso, né, para as startups, principalmente quando você está trabalhando com produtos que são muito delicados, né? Então, hoje em dia, por exemplo, muitas das startups estão utilizando IA, que coletam diferentes tipos de dados. Então, a gente sabe que a LGPD é super importante nesse sentido, tanto para resguardar a startup, mas também para ajudar quem está entregando o seu dado, né? O usuário final. Aí eu queria muito, eu não sei se isso já foi comentado, como a Greg falou, eu cheguei agora há pouco, mas eu queria saber, tem muita startup hoje, isso eu ouvi no meu grupo assim, de amigos que estão com startup, que tem medo da LGPD, justamente porque ela vem, né, para proteger o usuário, ela diz que você tem que deixar muito claro que você tem que estar coletando, você tem que deixar muito claro como que você está armazenando e que direitos o usuário tem sobre os dados que são deles. E aí, muitas startups têm medo da LGPD e achar que a LGPD pode ser um empecilho para quem está começando. Então, queria muito que tu comentasse assim, a tua visão sobre isso, os cuidados que talvez a startup pode ter para que a LGPD não venha a ser essa barreira. Então, queria muito ouvir, se puder colaborar e trazer um pouco a tua visão, agradeço. Claro, vamos lá. Não consigo te dizer especificamente agora, mas eu vou procurar. E o artigo específico na lei, na LGPD, em que diz que haverá uma flexibilização da questão da proteção de dados no que tange às startups. Isso precisa de uma regulamentação ainda pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados está começando, né? Ela saiu, teve o regulamento interno dela no mês passado, agora em março, mês passado eu já estou em março ainda, então ainda estamos em formulação, mas existe dentro da norma que será feita uma flexibilização para as startups. Como isso ainda não está regulado, ainda a gente não pode pensar nisso, mas o que eu penso, a gente não tem que ter medo da LGPD. É simples, a LGPD ela só vai te dizer, você precisa só dizer o que você está fazendo. Você vai continuar fazendo, não é para você parar o que você está fazendo. Você só tem que me dizer, a mim, o meu dado, se você está captando, qual é o dado que você está captando, por que você usa e quanto tempo você vai utilizar e qual é a finalidade, entendeu? Se, por exemplo, eu capto o nome da Cici ou o endereço da Cici porque
eu estou precisando saber quantas pessoas usam o telefone a X e X hora, e aí, durante aquela região. Então, Cici, eu capto o teu endereço, porque eu preciso fazer nesta finalidade, e assim que eu descobrir o seu endereço, e eu conseguir, esse endereço, o seu nome ou os seus outros dados serão apagados, serão pseudo-anonimizados ou serão anonimizados. Então, não tem que ter medo da LGPD. É só prestar atenção e você vai continuar com as suas atividades. Ela não veio para impedir ninguém de continuar a fazer. Ela só está exigindo uma clareza e que você mostre para o usuário o que você faz com os seus dados que você capta dele. É simples, assim, lógico, né? Quando você olha, é muito simples, tem muitas exigências, mas não, até porque as exigências aumentam de acordo com o tamanho da empresa. Se você fala de uma startup, essa startup ainda não tem tantos dados, não está com tantas coletas, ou se tem tantas coletas, ela não vai precisar de tantos sistemas para poder fazer essa proteção. É simples. Olha, eu faço coleta de dados. O que eu faço com esses dados hoje? Eu, startup, guardo numa nuvem. Eu preciso ter todos esses dados? Isso é uma pergunta que a startup tem que se perguntar. Isso não só a startup, mas todas as empresas. Eu preciso ter esse dado? Eu preciso ter o nome da Cici para poder ter o endereço dela? Ou eu consegui fazer uma estatística? Não. Conseguir a estatística, eu faço a anonimização, porque quando você tem o dado anonimizado, você não precisa fazer tratamento. Entendeu, Felipe? Então, assim, é uma coisa assustadora, como é uma lei nova e é uma lei que tem umas sanções, né? Mas, lógico, não é a primeira vez, já vai ser uma multa grande, até porque a multa grande é dependendo do tipo do porte da empresa, dependendo do tipo do ato que aconteceu, mas é tudo ser verificado. E isso também, a proteção de dados, vem uma construção que é uma política interna. Não adianta eu chegar e dizer, hoje fiz aqui uma análise, fiz um mapeamento dos dados, eu tenho que fazer isso e isso. Se você não embutir uma cultura na empresa de que ela precisa ter essa questão de é necessário eu ter esse dado, aí eu estou saindo aqui levantando da minha mesa. Estou com alguma coisa confidencial, eu vou fechar. Por quê? Se eu deixar aberto, alguma pessoa que não era para ver aqueles dados vai ver. Então, é cultura, é uma cultura que você vai embutir na sua empresa, na sua startup. Quando é pequeno é melhor ainda, porque tudo que começa do iniciozinho, ele constrói e você não tem dificuldades. Espero que eu tenha te ajudado, mais ou menos. Ajudou sim, obrigado pela discussão. Eu também super concordo. Eu acho que é muito isso, né? Trazer essa visibilidade do que está sendo usado, né? Mostrar o porquê que a gente está utilizando. Eu vejo muito também dessa forma. Eu acredito que é até para você passar segurança para o teu usuário, né? Mostrar como você está utilizando. É até uma oportunidade para você apresentar as seguranças que você está aplicando. Então, se você pode até usar a seu favor para trazer essa confiança, principalmente quando você coleta bastante informação. Então, eu também a coleta das informações você informa o usuário autoriza, tudo bem, se ele não autorizar, ou se ele autorizar e ele desistir daquela autorização, ele pede, ele vai enviar, olha, fulano, eu preciso que você me informe quais são os dados que você tem meu. Já informou? O que você está fazendo? Agora, por favor, apague. Não quero mais que faça tratamento dos meus dados. E aí, pronto, aquele fulano... E quando falo isso, eu falo que a aplicação da LGPD também se aplica a mim como advogada, porque eu tenho que fazer tratamento dos dados dos meus clientes. Se acontece alguma coisa com os dados que eu tenho, são todos dados confidenciais, então a gente também tem que fazer tratamento. Todo mundo que utiliza os dados, não são todos que precisam fazer tratamento, isso a gente tem que analisar. Mas se eu estou utilizando aqueles dados, eu estou tendo um proveito daquela coisa, eu tenho que fazer o tratamento. Muito bom, Cici, obrigado. Por nada. Obrigada, Felipe, também. Pessoal, a gente já está no finalzinho ali, né, do tempo da mentoria. A Carla deixou ali no chat para a gente o link de conexão para quem quiser colocar os seus dados para fazer uma troca aí de network entre si.
Quero já deixar aqui de antemão um agradecimento especial para a Cici, depois a gente passa o link para tu compartilhar, né, em relação à gravação de como foi a mentoria. Parabéns pela contribuição, foi ótimo. Obrigada, agradeço o convite. Perfeito, imagina, a gente que agradece teu envolvimento e tua contribuição de conhecimento super riquíssimo aqui. Depois a gente te compartilha como foi também essa questão. Carla, se tu puder colocar o link da avaliação aqui no chat, enquanto isso, e do painel, o que a gente vai fazer? Felipe, tu tira um print aqui pra gente? Peraí, consigo sim, só um minutinho. Então, pessoal, vamos sorrir. Quem tá com a câmera aberta. Só um minuto. Tá, então deixa eu só ativar aqui. Aí, pessoal. Tá. Sorrindo. No 3. Vamos lá. 1, 2, 3. Continue, Grey. Perfeito, obrigada, Felipe. Então, assim, pessoal, a Carla deixou ali o link de conexão, né? Então, quem quiser deixar seus contatos, a gente vai estar se conectando. E agora, daqui a pouquinho, a gente vai ter o início do nosso painel ali, que vai ser o final ali, sobre o evento, né, que a gente vai ter. Então, eu vou passar aqui para vocês o link no chat para a gente conseguir acessar. Então, pessoal, a gente vê vocês lá, estou deixando aqui no chat. E, pessoal, muito obrigada por tudo, tá? Então, a gente se vê lá. Obrigada, Cici. Um beijão, boa noite, pessoal. Tchau, gente. Tchau, tchau.